Olá pessoal, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça e mais esse encontro, onde temos a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, de da nossa casa aqui, né, poder entrar na casa de vocês. E é com muita alegria que mais uma vez nós vamos estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo. E nós já percebemos nessa nossa trajetória que sem o Evangelho nas nossas vidas, a situação para nós seria muito mais difícil. Quando nós conhecemos o Cristo, a partir do momento que conhecemos o Cristo, a partir do momento que começamos a entender os seus passos, os seus ensinamentos, as suas parábolas, né? E interiorizar isso no nosso coração, nós passamos a enxergar as coisas com mais simplicidade. Não que as dificuldades não aconteçam, até porque elas fazem parte da nossa vida, do nosso aprimoramento espiritual e moral. Mas nós conseguimos caminhar com mais firmeza, mais tranquilidade, mais certeza de que nada nos faltará. São apenas momentos transitórios. Até poucos dias atrás, nós, aqueles que tinham condições, estavam reclusos nas suas casas. E agora, aos poucos, saindo dessa pandemia, a vida começa a retornar ao normal. Não aquele normal que nós tínhamos antes de tudo isso, né? Mas esse tempo todo serviu para a gente fazer as nossas reflexões, nos redescobrirmos, nos sentirmos espiritualmente mais ligados ao plano espiritual. Muitas coisas mudaram em nós. Claro que nós estamos retornando aos poucos, né? E não vamos nos esquecer dos cuidados que nós temos que tomar. O uso da máscara, o álcool, aquela coisa toda, né? Porque ainda não passou, né? É uma falsa sensação de que está tudo bem, né? Então, conhecendo o Evangelho do Cristo, nós temos mais tranquilidade para os enfrentamentos. Olha que beleza, né? Chegamos até aqui, passamos tantas dificuldades, mas estamos firmes, né? Então, que nós tenhamos isso no nosso coração, né? E sempre lembrando, sempre eu gosto de comentar como é importante, pelo menos uma vez na semana, o nosso, a nossa reclusão no nosso íntimo, né, no cantinho que nós escolhemos para estarmos assistindo Evangelho, estamos assistindo uma boa palestra, quando temos a oportunidade de lermos um bom livro, porque isso eleva o nosso espírito, né? Nos traz essa ligação e esse entendimento com o plano maior, né? E assim somos nós. Não podemos esquecer que o nosso mundo não é aqui. Nós nos apegamos às coisas da matéria, mas um dia teremos que retornar ao plano espiritual. E tudo aquilo que nós possamos enriquecer o nosso espírito de coisas boas, essas coisas boas nos ajudarão na nossa trajetória evolutiva, né? Então, que nós possamos acerenar os nossos corações nesses instantes, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria e a toda essa espiritualidade amorosa que nos envolve, que nos cerca, nossos espíritos protetores, e agradecendo também a todos esses irmãos desencarnados que a espiritualidade permite que acompanhem o nosso Evangelho, porque nesse intercâmbio amoroso é que acontece a evolução,
não é? Que o Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça e nos ampare sempre na nossa trajetória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, que assim seja. Gente, hoje tá um frio de lascar, né? Ah, nós vamos estar trabalhando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, a fé e a caridade. É o item 13. É uma mensagem de um espírito protetor. Cracóvia, 1861. Muito bem. Então, eu vou fazer a leitura desse item porque ele é curtinho, né? Então dá para a gente fazer a leitura e depois fazer as nossas reflexões, né? As nossas considerações. Então vamos lá. A fé e a caridade, item 13. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Aqui eu só queria fazer uma colocação, que quando ele coloca aqui, né, entre os homens, uma ordem social capaz de fazê-los felizes, quando nós pensamos aqui, não é a felicidade material, né? Aquela felicidade que nós encontramos na aquisição de um bem, enfim, né? Mas é fazê-los felizes nas suas necessidades, né? Ou seja, quando nós sentimos que um irmão está passando por uma determinada dificuldade e nós o socorremos, damos aquela assistência, aquele auxílio, né? Nós vamos deixá-lo feliz, aliviado, né? Por ter tido alguém, vamos colocar assim, que o socorreu numa hora de necessidade, tá? Então, essa felicidade que ele coloca aqui não é a felicidade pelas conquistas materiais, pelo status, tá? Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material, sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre os elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da caridade nos fala
dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. E assim a gente termina a leitura desse item 13. Aqui é muito importante a gente colocar quando ele fala das nossas tendências. Quando nós falamos em tendências, aquela que mais vamos dizer assim, nos engessa para nós podermos realmente praticar a caridade em toda a sua plenitude, é o orgulho, o nosso egoísmo, não é? Isso nos limita muito, porque são tendências que nós temos que superar. Por isso que ele coloca a vida corporal, ela nos dá a oportunidade de trabalhar na luta constante contra as nossas más tendências, vamos colocar assim. E a facilidade em obter os recursos materiais pela misericórdia de Deus, né? Que no nosso plano de encarnação, de reencarnação, ele já nos dá, já foi previsto as condições materiais em que nós iremos adquirir aqui na nossa encarnação, mas também essa facilidade é a oportunidade que nós temos de sermos generosos com o nosso próximo. Quando eu estava estudando esse item, eu lembrei muito daquela parábola da viúva. Não sei se vocês lembram que Jesus estava observando todos aqueles que depositavam ali, no gasofilácio, era isso, a sua doação, né? A sua doação. E ele observou que todos aqueles que passavam por ali faziam a sua doação, né? Com toda a ostentação daquilo que realmente era supérfluo, ou seja, não estava lhe fazendo falta. Ou seja, se dispunha a colocar ali aquilo que, de alguma maneira, realmente eu podia fazer a minha doação, porque aquilo ali não ameaçava nenhum perigo de me fazer falta no futuro. E ele viu uma viúva que, escondidinha ali, trouxe uma moedinha, né? E depositou ali, fez o seu donativo. E aí ele disse, o mestre disse, aí está a verdadeira caridade. Por quê? Ela doou do seu necessário, né, para auxiliar o próximo. Ou seja, quando nós temos a fé realmente em nosso coração, nós não temos esse medo, esse receio de que irá nos faltar. Ou seja, hoje nós pensamos muito, olha só como é contraditório o negócio. Quem de nós, e outros esses tempos estão tão difíceis que está difícil até a gente guardar alguma coisa, mas quem de nós, quando sobra um recurso, coloca numa poupança, vamos dizer assim, ou numa aplicação, com o objetivo de auxiliar aqueles que eventualmente venham a bater na nossa porta, ou que nós venhamos a perceber que precisam de um socorro. É muito pouco, porque na maioria de nós fazemos, nós guardamos as nossas economias, vamos dizer assim, com medo que vai nos faltar alguma coisa, e se eu precisar amanhã, né? Então, veja, é isso que esse irmão aqui chama a nossa atenção. Nós temos um medo muito grande de que nos falte os recursos. Aí me lembra aquela outra passagem, né?
as aves, não é? Elas não plantam, né? Não colhem, mas Deus não deixa lhes faltar o alimento. Quanto mais nós, né, que temos já essa consciência espiritual de que Deus, nosso Pai, provê todos os recursos que nós necessitamos, né? E outra, quando nós nos predispomos a ajudar, a auxiliar, esses recursos chegam cada vez mais até nós. Por quê? Deus, na sua infinita sabedoria, ele coloca os recursos na mão daquele que sabe fazer bom uso, não é? Não adianta ele querer me munir de todos os recursos se eu vou ficar fechado em mim, né? Então, nós temos muitas passagens de parábolas, né, que venham enriquecer isso que nós estamos falando, né? Os talentos, a parábola dos talentos é outra, percebe? Então, nós temos que perder esse medo. E a fé nos dá a confiança e a certeza. Nós fazemos tudo com alegria, né? Nós fazemos tudo com despreendimento, né? Desprendido dos receios, dos medos, que tira sempre tanto o nosso bom ânimo em estar realizando tarefas do bem, não é? Então, às vezes, é como a gente às vezes costuma dizer, nós abrimos aí os nossos armários, tem lá infinitos pares de sapato, infinitas blusas num frio como esse que está fazendo, né? Quantos irmãos necessitando de um agasalho, percebe? É isso que nós temos, ou seja, que estar atentos. Mas essa blusa eu adoro, é não sei o quê. Não, conseguir essa, eu vou conquistar outras. Isso faz parte, a vida está sempre se renovando. E a partir daí nós vamos conquistando corações. Entende? Então, por isso que ele chama a nossa atenção, porque, veja, aqui ele coloca que às vezes nós encontramos entre homens sem religião impulsos de caridade, ou seja, eu estou passando pela rua, eu percebo que alguém ali está passando por uma dificuldade, eu sou inspirado em pagar, por exemplo, um prato de comida, um café com leite, um pão com manteiga para aquele nosso irmão, né? Então, às vezes, nós não vamos encontrar isso só em homens sem religião, não. Nós encontramos isso em homens, espíritos já conhecedores do Cristo. Entende? É isso que nós precisamos abrir os nossos olhos. O que eu estou fazendo com os recursos e os talentos que Deus me deu? Eu estou multiplicando? Ou estou enchendo os meus celeiros, vamos dizer assim, né? Com medo que vai nos faltar amanhã e pensando nas minhas conquistas materiais. É isso. E a vida encarnada ela é muito rápida, ela é passageira. Quando nós retornarmos à espiritualidade e percebermos todo o bem que deixamos de fazer onde os recursos estavam nas minhas mãos, o sofrimento e a dor do remorso é muito grande. Então nós precisamos estar alerta com relação a isso. Eu me lembro muito de uma entrevista que a irmã Dulce deu há um tempo, e a pessoa falava, a pessoa que estava entrevistando perguntou a ela como que ela conseguia fazer o bem, enfim, como que era isso para ela. Então ela colocou que como exemplo, ela estava caminhando pela rua. Ela vê um caído, ela ia até um lugar, comprava um pão com manteiga, um copo de café com leite e trazia para aquele irmão que estava ali e seguia o seu caminho, não é? Então são oportunidades que surgem a todo instante, no nosso trabalho, na nossa convivência, no nosso lar, o tratar bem, né? Mesmo às vezes sendo incompreendidos, não é? Faz parte da caridade, não é? Porque a partir do momento que nós somos questionados, que nós somos colocados à prova, o que floresce primeiro em nós? O nosso orgulho,
aquela sensação de querer fazer o revide, percebe? Então, quando nós controlamos essa tendência, respiramos e nos reequilibramos, nós retomamos a nossa atividade para sair a contento daquele que espera o resultado, entendeu? Então é isso. Quando nós falamos em orgulho, é uma chaga da humanidade. E tem um orgulho também, isso nós não podemos esquecer, daquele que vai receber, né, a boa ação. Nós precisamos também chegar a esse coração e perguntar se ele aceita a nossa ajuda. Porque às vezes o orgulho é tão grande que esse irmão, mesmo passando todas as dificuldades na encarnação, o orgulho não o deixa aceitar, né? Então tem tudo isso. É o orgulho de quem pode fazer e não faz, né? E o orgulho daquele que vai receber e não quer aceitar, porque não aceita que ele seja colocado naquela condição de assistido, vamos colocar assim. E todos nós somos assistidos, todos nós. Quem que encarnado que não carece de alguma coisa, de uma atenção, de uma palavra amiga, de uma boa palestra, né? De um abraço fraterno, quem que não necessita, né? Olha que coisa gostosa quando nós recebemos um abraço fraterno, um abraço de amizade, e nós nessa época que estamos passando, estamos carentes, né, de receber um bom abraço, né? Olha que coisa gostosa, não é? Isso é um gesto de caridade, de amizade, vamos colocar assim, não é? Então, que nós realmente acordemos com relação a isso. E uma coisa importante, no início, quando nós estávamos falando da pandemia, que aos poucos nós estamos retornando às nossas atividades. Gente, vamos observar como nós iremos voltar, né? Nós temos que voltar melhores do que o antes. Por quê? A dádiva da vida de estarmos superando essas dificuldades todas e termos a misericórdia de Deus, de estarmos aqui, é uma bênção, a bênção da vida. Então nós temos que voltar melhores, né, do que éramos antes de tudo isso, fazer as coisas com mais alegria. Meu Deus, eu estou aqui, muito obrigado, eu estou aqui. Obrigado pelo dom da vida. Nesses momentos que nós ficamos reclusos, né? Nós acompanhando aí como aumentou o número de pessoas que foram morar na rua. Pessoas que tinham seu trabalho, tinham sua casa e perderam tudo. Nós estamos sujeitos a perdermos tudo, né? E vamos precisar da mão amiga. E perder tudo significa ter uma resignação, porque nós temos que entender que faz parte do nosso crescimento espiritual, como ele coloca, não é? Nós já sabemos que só aqui, encarnados, no corpo de carne, que nós temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas e as nossas melhorias, né? Então nós estamos sujeitos. E numa situação, nós precisamos nos colocar na situação do outro para entendermos o tamanho da sua dor, não é? Então as oportunidades estão aí. Nós precisamos olhar com os olhos do coração, não com os olhos da matéria, do julgamento, do medo, das incertezas, das desconfianças. Não! Se nós estamos passando aqui o que estamos vivenciando, porque faz parte do aprendizado da humanidade, cada um vai ver do seu jeito, né? Então é isso, nós precisamos estar alertas conosco. Vamos voltar melhores, mais alegres, agarrar as oportunidades que temos de fazer o bem, né? Independentemente de quem seja. Fazer o bem sem olhar a quem e sem interesse, pelo prazer de servir. Assim é o Cristo que veio nos ensinar, né? A servidão.
Eu vim para servir, não para ser servido, né? E isso tudo de ser servido é tudo parte das nossas tendências. Claro que quando nós conquistamos alguma coisa com o nosso trabalho, honestamente, alguma coisa material, faz parte da nossa evolução. Vamos curtir com alegria, sim, mas não vamos deixar de observar a quem nós podemos levar um pouco de conforto e alegria, não é? Vamos nos atentar a isso. E aí nós encontramos nas passagens do Cristo inúmeros exemplos de bondade, de carinho, de atenção ao nosso próximo, né? E nós podemos fazer a mesma coisa, né? E não acumulemos tesouros na terra, já diz, né? Onde a traça, os ladrões roubam e a traça corrói. Vamos angariar tesouros de alegria no céu, pelo bem servir, por sermos úteis, por estarmos aqui a serviço do bem. E todo cristão, é como ele coloca, os primeiros cristãos iam para a fogueira com aquela confiança. A confiança, a fé de que algo melhor os esperava a partir daquele martírio, não é? Então hoje nós temos a condição, através do amor, né, da servidão, de nos melhorarmos, de aliviar as nossas frustrações, os nossos sentimentos de tristeza, de angústia, servindo ao nosso próximo. É os recursos que Deus nos deu e que Jesus veio, na sua sabedoria, nos relembrar e mostrar como é que faz. Então, não tem como nós falarmos, não, eu conheço o Evangelho do Cristo, eu fiz o meu aprendizado, mas na prática não está acontecendo isso, né? Então, gente, era essa a mensagem que eu espero que a gente tenha conseguido trazer e que de alguma forma nos ajude, né? Porque a gente fala primeiro para nós, né? Nos ajude a sermos melhores, a olhar o nosso próximo, a olhar a nossa volta com os olhos do coração, né? Não com os olhos do julgamento, os olhos da certeza, do medo, né? Mas os olhos da fé, da certeza, da confiança, né? De que nós podemos fazer diferente, contribuir com a obra do Cristo na Terra, né? E aí a espiritualidade aí nos amparando, não é? Então, gente, muita paz a todos, que o Mestre Jesus fortaleça sempre a nossa caminhada, fortaleça sempre o nosso coração, a nossa certeza e a nossa confiança de que tudo está nas mãos do Pai e nós somos apenas os instrumentos de trabalho que Ele está confiando em nós, não é? E cada um realize o seu melhor. Então, como a gente sempre coloca, né, um até breve, né, porque daqui a pouquinho, daqui mais um pouco, vai ter outros vídeos para a gente tá gravando aí. E muito obrigado por estarmos juntos. Você me dá a oportunidade de estar aí no seu lar, enfim, não importa, mas estarmos juntos, né? Isso é uma verdadeira bênção nas nossas vidas, né? Então, um até sempre e vamos sempre na fé, na confiança e na certeza de que o Pai tudo sabe e tudo vê. Então, façamos as coisas sem medo e com muita confiança, ok? Então, um abraço a todos e até breve.